Como vencer a tentação? Quem nunca sentiu o desejo de fazer algo que sabia que não deveria? Quantas vezes a tentação aparece justamente quando estamos fracos, cansados ou desanimados? Porque mesmo sabendo o que é certo, o coração ainda se inclina para o erro. A tentação faz parte da experiência de todo ser humano e nenhum cristão está livre dessa luta. Ela pode surgir nos pensamentos, nos desejos, nas palavras e nas atitudes, e muitas vezes aparece de forma sutil, prometendo prazer, vantagem ou alívio imediato, mas conduzindo ao pecado. A Bíblia ensina que a tentação não é o pecado em si, mas o caminho que pode levar a ele. A Escritura também mostra que Deus não abandona seus servos nessa batalha. Desde o Antigo Testamento até o ensino de Cristo e dos apóstolos, vemos que o Senhor oferece força, direção e livramento para aqueles que confiam nele. Para aprender como vencer a tentação, precisamos observar nas Escrituras como Deus ensina o seu povo a resistir à tentação. A Escritura nos mostra claramente que vencemos a tentação quando confiamos na fidelidade de Deus, submetemos o nosso coração à sua vontade e usamos os meios espirituais que Ele nos deu. A palavra de Deus mostra que a tentação é real, mas também ensina que o Senhor sempre dá recursos para resistir. Observemos, portanto, como a Escritura orienta o ser humano a vencer essa luta. Primeiro, vença a tentação crendo que Deus sempre providencia livramento. O apóstolo Paulo ensinou que nenhuma tentação é maior do que a graça de Deus e que o Senhor sempre oferece um caminho para resistir. Veja o que a Escritura diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Esse texto mostra que a tentação é comum à experiência humana, mas também afirma que Deus é fiel. O Senhor conhece nossas limitações e não permite que sejamos provados além do que podemos suportar. A Escritura ensina que Deus sustenta o seu povo nas provações, conforme o Salmo capítulo 55, versículo 2, e que a sua graça é suficiente em toda fraqueza, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O desespero cresce quando pensamos que não há saída, mas a fé se fortalece quando lembramos que Deus sempre provê livramento. Segundo, vença a tentação submetendo-se a Deus e resistindo ao diabo. A tentação muitas vezes envolve a ação do inimigo, mas a palavra ensina que a vitória começa quando o coração se submete ao Senhor. Observe a exortação bíblica. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago mostra que a resistência começa com a submissão a Deus. Quando o coração se afasta da vontade do Senhor, torna-se mais vulnerável à tentação. A Escritura ensina que devemos andar em obediência. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao verso 15. E que o diabo não pode vencer aquele que permanece firme na fé. Efésios, capítulo 6, versículo 11. A tentação ganha força quando cedemos, mas perde poder quando resistimos, confiando no Senhor. Terceiro, vença a tentação usando a palavra de Deus como uma arma espiritual. O maior exemplo de vitória sobre a tentação é o próprio Senhor Jesus, que enfrentou Satanás no deserto e respondeu usando as Escrituras. Veja como Cristo respondeu. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Esse texto nos mostra que Jesus não confiou em sentimentos ou argumentos humanos, mas na palavra de Deus. A Escritura ensina que a palavra é a espada do Espírito, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17, e que ela nos guarda do pecado,
Salmos capítulo 119, versículo 11. Quando o coração está cheio da verdade, as mentiras da tentação perdem força. O crente vence quando aprende a pensar segundo o que Deus diz. Quarto, vença a tentação perseverando, lembrando que o pecado começa no coração. Tiago ensina que a tentação nasce dentro do próprio homem e que a perseverança é necessária para não cair. Veja o ensino das Escrituras. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. O texto mostra que o pecado começa no desejo, cresce na mente e termina em ação. A Escritura ensina que devemos vigiar o coração, Provérbios capítulo 4, versículo 23, e mortificar o pecado, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 5. A tentação não é vencida apenas evitando situações externas, mas tratando o interior diante de Deus. Quinto, vença a tentação olhando para Cristo e buscando a sua ajuda. O Novo Testamento ensina que Jesus não apenas venceu a tentação, mas também socorre aqueles que lutam contra ela. Veja o que a palavra de Deus afirma. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Cristo experimentou a tentação sem pecar, como Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz. E por isso é um Salvador que entende nossas fraquezas. A Escritura ensina que devemos nos aproximar dele com confiança para receber graça em tempo oportuno. O crente não vence sozinho, mas pela ajuda daquele que já venceu. Sexto, vença a tentação vivendo em vigilância e oração. Jesus ensinou aos discípulos que a falta de vigilância abre caminho para a queda. Observe a advertência do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 24, versículo 41. A natureza humana é fraca e por isso precisamos vigiar. A oração mantém o coração dependente de Deus e a vigilância impede que sejamos surpreendidos pelo pecado. O crente que descuida da vida espiritual se torna mais vulnerável, mas aquele que vive em comunhão com Deus encontra força para resistir. Eu quero terminar dizendo o seguinte: confie na fidelidade de Deus quando a tentação vier. O Senhor não permite provação sem também dar livramento, e sua graça é suficiente para sustentar você. Submeta a sua vida a Deus diariamente. A resistência ao pecado começa quando o coração decide obedecer ao Senhor em todas as coisas. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Quem guarda a verdade no coração tem mais força para rejeitar o erro. Vigie os seus pensamentos e desejos. A queda começa dentro do coração. Por isso é ali que a luta deve ser travada. Busque a ajuda de Cristo em oração. Ele conhece a fraqueza humana e socorre aqueles que clamam por sua graça. Permaneça em vigilância constante. A vida cristã exige oração, atenção e dependência contínua de Deus. Confie que Deus está operando em sua santificação. A vitória sobre a tentação é parte do processo pelo qual o Senhor molda o seu povo. E para terminar, a tentação faz parte da vida, mas não precisa dominar o nosso coração. A Escritura mostra que Deus sempre dá livramento e que a submissão ao Senhor fortalece a resistência, que a palavra é a arma contra o pecado, que o coração deve ser guardado, que Cristo socorre os que são tentados e que a vigilância e a oração preservam a fé. Quando confiamos na fidelidade de Deus, submetemos a vida à sua vontade, buscamos força em Cristo, encontramos poder para vencer a tentação e viver de modo que agrada
ao Senhor. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo encontro, se Deus quiser.